Tá confirmado. Sérgio Pérez está na briga pelo título mundial de 2022 na Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? O que eu tô falando? Tô ficando maluco? Na verdade não. E quem disse isso foi o chefe de equipe da Red Bull. Enfim, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala pilota, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Red Bull ontem mesmo no GP de Mônaco de Fórmula 1 acabou nos mostrando que não apenas Max Verstappen tem a capacidade de vencer corridas. Na verdade, Sérgio Pérez também é capaz de fazer esse tipo de coisa. Inclusive teve um ritmo muito bacana no GP de Mônaco de ontem, demonstrando que seria sim capaz de disputar por mais vitórias em 2022. Inclusive, o ritmo de corrida de Sérgio Pérez foi bem diferente dos seus outros competidores. Claro, Carlos Sainz chegou sim a ameaçá-lo com relação à primeira posição, mas na maior parte da corrida, em que ele esteve na primeira posição, na liderança, ele conseguia ter ritmos de voltas ali melhores do que os pilotos que estavam logo atrás dele, demonstrando sim, esse GP de Mônaco foi merecidamente de Sérgio Pérez nesse fim de semana. Mas com isso, eu inclusive fiz um vídeo ontem mesmo falando sobre esse assunto. Muito começou a se falar sobre a possibilidade de Pérez começar a disputar o título com o Verstappen, ou talvez até mesmo Carlos Sainz com Charles Leclerc, já que o piloto da Ferrari chegou ali à frente do piloto monegasco. E na verdade, aparentemente, isso acabou se concretizando com uma entrevista com Christian Horner, falando justamente que a briga dentro da Red Bull está liberada nesse momento. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo na descrição, então não se esqueça de averiguá-las ali, conferi-las, então tudo aqui embaixo. E também, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, é muito importante que você deixe o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor para vocês. E também se inscreve, se você ainda não for inscrito, se inscreve no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações. Mas por que esse assunto é tão polêmico nesse ano de 2022? Na verdade, desde o início do ano, muito se fala sobre essa questão de Sérgio Pérez ter sido contratado como um segundo piloto da Red Bull ao lado de Max Verstappen, e que o seu principal propósito na equipe seria proteger o piloto holandês. Mas Sérgio Pérez, em entrevista desde o início do ano, vem falando que não é bem assim. Na verdade, segundo ele gostaria de brigar pelo título se tivesse essa possibilidade e a chance também de batalhar por vitórias. Entretanto, no GP de Barcelona de Fórmula 1, onde Verstappen tinha grandes chances de sair de lá como vitorioso, Sérgio Pérez teve que ajudá-lo 2 vezes, o que o deixou muito chateado, muito triste, porque ele sabia que poderia, dependendo das circunstâncias, vencer aquele GP se tivesse tudo liberado. Ele pudesse tentar ameaçar Verstappen e outras situações nesse sentido. E agora no GP de Mônaco, de certa forma, foi um momento da vingança, um momento de lavar a alma naquele GP. E agora ele está a apenas 15 pontos do primeiro colocado, que é seu companheiro de equipe Max Verstappen. E Christian Horner garantiu, daqui para frente não terá mais ajuda de nenhum dos dois pilotos. Eles estão livres para disputar corridas durante todo o ano de 2022. E justamente em uma entrevista com uma das maiores redes de televisão ligadas ao automobilismo do mundo, a Sky Sports, Christian Horner deixou claro, na verdade os dois pilotos estão sim bem próximos em questão de pontos. E aparentemente não existirá mais algum tipo de ordem de equipe na intenção de dar vantagem a Max Verstappen em algum momento do campeonato. A disputa está aberta e na verdade Sérgio Pérez, se conseguir bons ritmos, pode acabar como vitorioso, o ganhador do Mundial de Pilotos de 2022. E na verdade, com relação a essa diferença de pontos, Christian Horner tem toda a razão. Max Verstappen conseguiu reverter ali uma liderança de Charles Leclerc de aproximadamente 46 pontos em apenas 3 GPs. Na verdade, ele conseguiu reverter essa diferença principalmente com o último GP de Barcelona, onde Charles Leclerc acabou abandonando aquela corrida e por conta disso Verstappen venceu, se tornando o principal ali, o líder do campeonato propriamente dito. Na verdade, 15 pontos podem ser revertidos em apenas um GP. Se Verstappen, por exemplo, quebrar no próximo GP e Sérgio Pérez vencer mais uma vez, ele será o grande líder do campeonato nesse momento, já que o próprio Charles Leclerc está a uma diferença de 6 pontos do piloto mexicano no momento. Mas ainda assim, Christian Horner não descarta a possibilidade da própria Ferrari virar o jogo para cima da Red Bull. É claro que os pontos ali estão bem próximos dos 3 primeiros, Pérez, Leclerc e Verstappen.
mas ainda assim nós sabemos que a Ferrari é um carro extremamente veloz e que inclusive muito provavelmente era sim um pouco mais rápido do que a Red Bull nesse GP de Mônaco e pecou principalmente por conta da estratégia durante a corrida que permitiu ali que Charles Leclerc perdesse 3 posições e Carlos Sainz terminasse na segunda colocação. Aparentemente tudo isso acabou contando para esse resultado. E Christian Horner admite, o carro da Ferrari é extremamente veloz e eles vão precisar segurar a equipe italiana por mais tempo nesse campeonato. Há um longo caminho a percorrer neste campeonato e podemos ver que o carro da Ferrari é muito rápido. Eles tinham um carro melhor que o nosso nessa pista. Além disso, o chefão da Red Bull terminou a entrevista elogiando o trabalho de Sérgio Pérez nessa corrida do GP de Mônaco de Fórmula 1 e disse basicamente que a diferença dessa questão de pilotagem nesse ano de 2022 de Sérgio Pérez para Max Verstappen diminuiu muito com relação ao ano passado. Aparentemente, Sérgio Pérez está sim tendo mais facilidade de adaptar ao carro desse ano do que o seu próprio companheiro de equipe, pelo menos quando nós comparamos proporcionalmente ao que acontecia no ano passado, onde Verstappen era disparadamente mais veloz do que Pérez no RB16B. Ele esteve nisso durante todo o fim de semana, bem parecido. Seu ritmo na volta de entrada e saída do extremo, pneus de chuva para intermediário, foi forte. A equipe trabalhou em uma dupla parada que permitiu que nossos dois pilotos pegassem uma Ferrari, o que foi fantástico. E eu vou ser bem sincero, Sérgio Pérez, apesar de todos os problemas que ele vem enfrentando nos últimos anos da Fórmula 1, com Racing Point, com Red Bull e tudo mais, é um piloto de muito valor, grande valia na categoria. Ele realmente não tinha tanta facilidade com os carros de altíssima pressão aerodinâmica. Acabava conseguindo ter um gerenciamento de pneus melhor do que qualquer outro do grid, mas não era tão veloz quanto Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell e outros pilotos. Mas com a mudança do regulamento, aparentemente esses novos carros se adequaram perfeitamente ao estilo de pilotagem de Sérgio Pérez. E principalmente o novo RB18 conseguiu se adequar melhor a Sérgio Pérez do que a Max Verstappen. E isso, na verdade, tem uma razão muito simples a ser falada. Anteriormente, com o RB16B, Verstappen tinha um carro que era basicamente feito para o seu estilo de guiada. Um carro com muita frente ali, que realmente era bem arisco na dianteira, um pouco mais complicado na traseira, na parte traseira, saía mais fácil de curva e tudo mais. Verstappen sempre gostou desse estilo de carro, um carro mais agressivo, que conseguia levar a frenagem para mais dentro da curva e acelerar um pouco antes. Enquanto o Sérgio Pérez sempre teve uma guiada bem mais suave, talvez a mais suave do grid da Fórmula 1. Tanto nos momentos de frenagem quanto nos momentos de reaceleração, o que atrapalhava muito o Sérgio Pérez em voltas rápidas, mas davam a ele uma grande vantagem em questão de gerenciamento de pneus, já que na verdade ele conseguia desgastar bem menos os pneus do que o seu companheiro de equipe ou qualquer outro no grid da Fórmula 1. Mas nesse ano a situação é completamente diferente. A Fórmula 1 começa a focar no efeito solo e principalmente em carros que têm um pouco menos de pressão aerodinâmica e são um pouco mais equilibrados, principalmente extinguindo aquele efeito ali de rake um pouco mais alto que a Red Bull utilizava. Principalmente porque se ele for utilizado nesse ano, o efeito solo será praticamente nulo nesses novos carros. Além disso, os carros de 2022 são bem mais parecidos entre eles do que os carros de 2021. E acaba que isso tudo também ajuda muito na equalização de todas as equipes, pelo menos das equipes mais fortes da Fórmula 1. Com isso, com um carro um pouco mais difícil, um pouco mais sensível a qualquer tipo de mudança de pilotagem, aceleração e frenagem, Sérgio Pérez se encontra em um RB18 muito mais fácil, muito mais adaptável ao seu estilo de guiada, onde ele consegue chegar ao limite nas frenagens, acelerações e tomadas de curva sem perder tempo e, além disso, economizando seus pneus. Mas ainda assim a gente percebe com esse tipo de situação que Verstappen é sim o grande piloto que nós viemos falando aí nesses últimos anos. Na verdade, Verstappen, apesar de ter essa tocada extremamente agressiva e que nós percebemos que ele vem tendo certa dificuldade com esse novo carro de 2022, nós percebemos uma adaptabilidade gigantesca com relação a esse RB18. Inclusive, ele tem pilotado parecido, de uma forma bem semelhante ao que Sérgio Pérez faz, que é justamente a forma mais eficiente de levar os carros ao limite e também economizar pneus. Mas ainda assim, me parece que Verstappen, apesar de em muitos GPs estar sim mais veloz do que Sérgio Pérez, me parece que ele sim consegue, ele é um pouco mais agressivo, mas no momento do gerenciamento de pneus, seu companheiro de equipe é melhor.
Mas ainda assim me parece que Sérgio Pérez tem conseguido se aproximar cada vez mais e talvez nesses 2 últimos GPs tenha conseguido talvez até passar um pouquinho em questão de desempenho seu companheiro de equipe. Claro que lá em Barcelona é muita dúvida que nós temos com relação a isso, até porque Pérez poderia ter tido um ritmo melhor no final da corrida, poderia ter tentado ultrapassar Verstappen e depois tentar passar George Russell também. Isso poderia ter acontecido, mas tudo é suposição. Já nesse GP de Mônaco, nós percebíamos Pérez fazendo voltas mais rápidas recorrentemente, demonstrando que seu carro estava muito bem acertado, seu ritmo de corrida era muito veloz, enquanto muitas vezes Max Verstappen ficava para trás, mesmo ali estando na 3ª colocação, não conseguia acompanhar nem mesmo Carlos Sainz, que estava logo à sua frente. É claro que o ritmo de corrida atrás de outro piloto é completamente diferente do ritmo quando você está de cara para o vento, mas ainda assim, é algo que a gente precisa analisar e nós sabemos que muito provavelmente Sérgio Pérez tinha um ritmo de corrida um pouco superior ao do seu companheiro de equipe. Senão ele também não conseguiria ter vencido a corrida utilizando a estratégia genial da Red Bull. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que Pérez vai conseguir ultrapassar Verstappen nesse ano e se tornar pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1? Ou você acredita que isso é mais um blefe da Red Bull e que isso nunca vai acontecer? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você pensa sobre isso tudo, que eu vou falar o que eu penso também. Sendo bem sincero, a possibilidade de Pérez ultrapassar Verstappen com toda certeza existe. Ela não é nula, mas eu diria que é bem improvável. Acredito sim que nos próximos GPs ele vem com a faca nos dentes, mas com toda certeza Verstappen vai fazer exatamente a mesma coisa. E com toda certeza ele tem mais capacidade de levar o carro ao limite do que o próprio companheiro de equipe dele. Além disso, apesar de Christian Horner vir falando aí que os dois não receberão ordens de equipe no decorrer desses próximos GPs, é algo que eu também duvido muito. Acredito eu que se Verstappen estiver vencendo a corrida e Sérgio Pérez tiver a possibilidade de ultrapassá-lo, Verstappen não será incomodado, já que a equipe não permitirá que Sérgio Pérez faça qualquer tipo de coisa para atrapalhar seu companheiro de equipe e deixe a equipe em risco de perder os 2 carros e acabar perdendo muitos pontos também no campeonato de construtores. Claro que essa é a minha opinião, eu acredito nisso tudo, me parece que é muito mais um blefe do que verdade mesmo, ou algo para parecer que eles são mais bonitos, né, na foto, mas é claro que essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo também a sua, eu quero saber o que você pensa. E além disso, não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, muita gente esquece e isso atrapalha muito o canal. E também, se você ainda não for inscrito, gostaria de saber mais sobre automobilismo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!